Olá, eu sou Carol Siqueira e começa agora mais uma ocupação. Aqui a gente coloca estudantes para debater frente a frente com os deputados federais. E hoje nós vamos discutir um tema muito atual, que é o fórum privilegiado das autoridades, que são julgadas por tribunais diferentes do cidadão comum. E eu dou as boas-vindas aos nossos estudantes do estágio Visita, que serão os protagonistas desse debate. Uma salva de palmas para todo mundo. Sejam bem-vindos à Câmara dos Deputados. Aê! E quem vai responder as perguntas dos nossos estudantes são os deputados Vadi Damus, do PT do Rio de Janeiro, e Efraim Filho, do Democratas da Paraíba. Sejam bem-vindos, deputados, ao nosso programa, que seja muito proveitoso esse nosso debate. Mas antes de passar ao tema em si, eu gostaria de ver o que os estudantes fizeram essa semana. Eles estão aqui em Brasília participando do programa da Câmara dos Deputados chamado Estágio Visita. Vamos ver o que eles estão aprontando. Olha só que legal essa galera tomando conta aqui da Câmara dos Deputados. Obrigada aos estudantes que mandaram as fotos e as mensagens, que gostem muito. E eu tenho aqui uma estudante que quer falar um pouco dessa experiência. Conta pra gente. O que você espera do programa? Se você recomenda para alguém? Eu recomendo para todo mundo, não só os estudantes de Direito, mas como de todas as áreas. A gente tem aprendido muitas coisas nos últimos dias e ainda temos muito o que aprender. Não só da Câmara em si, mas a própria socialização, a integração com os deputados e com os colegas, está sendo muito legal. A juventude na política, né? E se você está em casa e está interessado no programa Estágio Visita, entra lá no nosso site para saber, quem sabe, na próxima edição, é você que está aqui falando com a gente. E hoje a gente vai falar da prerrogativa de foro para julgamento de autoridades. E esse tema, que já era quente, ficou mais atual ainda depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a Corte Especial só valerá para crimes cometidos no exercício do mandato atual e aqueles relacionados ao cargo. Já mandou até devolver alguns processos. E até agora, os deputados e senadores, eles eram julgados no Supremo em qualquer ação criminal e até nas chamadas ações de improbidade administrativa. Esse tema também está na Câmara, que tem uma comissão especial para discutir uma proposta para mudar a Constituição. O jornalismo da TV Câmara explica para a gente como é essa proposta. Vamos ver. A proposta em análise na Câmara altera a Constituição para garantir julgamento no Supremo Tribunal Federal somente ao presidente da República e ao vice, aos presidentes da Câmara, do Senado e do próprio STF. Os demais senadores e deputados, assim como ministros de Estado e de tribunais superiores, governadores, prefeitos, juízes e várias outras autoridades, deixariam de ser julgados em tribunais e passariam a ser processados na chamada primeira instância. Importante dizer que a proposta não poderia ser votada em plenário enquanto durar a intervenção sobre o Rio de Janeiro. Agora já falei demais, vamos esquentar esse debate aqui com as perguntas da plateia, por favor. Quem vai fazer a primeira pergunta? Por favor, diga o nome, o curso. Tudo bom? Boa noite a todos, né? Eu me chamo Sérgio Lima, faço Direito, né? E a minha pergunta, ela é para os dois deputados, né? Porque eu acho que os dois têm patamar para responder essa pergunta. Uma recente pesquisa do IBOPE avaliou que 78% dos brasileiros, né, entrevistados são contra ao foro, né? São contra o foro. Então eu pergunto a vocês qual é a avaliação que vocês fazem diante da opinião pública, visto que vocês representam a opinião pública. Pode começar, deputado. Bem, boa tarde a todas vocês, a todos vocês. É muito importante que a Câmara seja invadida pela juventude, né? Invadida no bom sentido, invadida com qualidade para saber o que se debate aqui dentro e qual é a opinião dos deputados a respeito desses temas, né? Como esse de hoje, que são temas candentes, são temas da atualidade. Sérgio, né? Olha, Sérgio, eu não me comovo com maiorias eventuais. As maiorias também erram, né? As maiorias mandaram Cristo para a cruz. Então, maiorias não me comovem. Muitas vezes, nós, legisladores, temos que atuar numa dimensão que nós chamamos de contra-majoritária,
né? Ou seja, não é o fato de uma maioria eventual se posicionar a favor ou contra um determinado tema que nós devamos seguir como cordeiros essa maioria. Essa maioria, com certeza, a que você fez referência, ela está muito influenciada com a associação, do meu ponto de vista, indevida entre prerrogativa por especialidade de função e impunidade, né? Ora, o chamado foro privilegiado, do meu ponto de vista, indevidamente chamado foro privilegiado, é sinônimo de impunidade? Nós temos que ver todas as modalidades das hipóteses que a Constituição estabelece para essa prerrogativa especial, né? Já houve, eu me lembro, no julgamento chamado Mensalão, quando houve uma proposta de PEC, houve uma PEC aqui, PEC 130 de 2007, para acabar com a prerrogativa de foro, né? E isso foi visto como uma garantia à impunidade, né? Ou seja, interpretava-se naquele momento que a prerrogativa de foro era um instrumento contra a impunidade. Mudam conjunturas e agora a prerrogativa de foro é vista como exatamente o contrário. Então, nem uma coisa nem outra, né? Nós temos que ver qual é o alcance da Constituição e se determinadas funções, de fato, merecem ter a garantia de foro, né? Um senador da República, um deputado federal, é correto que sejam julgados por um juiz de primeiro grau? Bom, se é assim, eu quero que ministro do Supremo Tribunal também seja. Por que há a exceção para ministro do Supremo na PEC que está aqui? Então vamos fazer o seguinte, vamos limitar só para chefe dos poderes. Os militares, os ministros do Supremo, todo mundo, procurador-geral da República, todo mundo vai ter que ser julgado no primeiro grau. É isto que vai garantir a impunidade? Ou vai combater a impunidade? Não me parece. Eu acho que nós temos que discutir essas questões com serenidade, com técnica legislativa, né? E não jogar para a plateia em época de eleição. Para mim seria muito fácil, se eu quero me reeleger aqui, dizer, não, eu sou contra foro privilegiado, todo mundo tem que ser julgado na primeira instância. Mas nós temos que ter um mínimo de responsabilidade com o exercício do mandato. Então, o que eu quero é me debruçar sobre essa PEC aqui da casa, para dimensionar, né, que categorias funcionais devem ter uma garantia de julgamento mais isento, porque qual é o pressuposto para ser julgado por um tribunal? É um colegiado. Você não fica à mercê de um juiz, né? Você imagina uma comarca do interior, né, em que o juiz se torna desafeto do prefeito, o promotor se torna desafeto do prefeito, e esse prefeito sendo julgado por aquele juiz. Deputado, então, são essas coisas que a gente tem que avaliar. Vamos passar para o deputado Efraim, que eu sei que ele está querendo responder também. Não, tranquilo. Abraçar aqui o Sérgio, fez a pergunta, a toda a galera do Estágio Visita. É uma experiência extremamente enriquecedora. Quem veio por aqui já deu esse testemunho. E, na verdade, vira um marco, né, de cidadania de vocês que vão estar aqui, conhecem a casa por dentro, derruba muitos mitos, muitos paradigmas, principalmente que essa casa não tem trabalho. Muito pelo contrário, para quem quer fazer a coisa bem feita, não falta o que fazer, e a prova é que está aqui, né, nesse espaço de debate que diminui a distância, né, entre o representante e o representado. E a Câmara dos Deputados é, na sua essência, a casa do povo, até mesmo diferente do Senado, que representa institucionalmente os estados partes da federação. E aqui o povo se vê representado. É claro que a sintonia com o que o povo pensa, com a voz que vem das ruas, é missão do parlamento, tá de ouvidos abertos para poder escutar, para poder ouvir, mas, claro, também podendo dialogar e podendo também colocar o seu posicionamento, porque também não pode ser simplesmente a pesquisa, que a gente nem sabe a fonte da pesquisa, senão nem precisava de deputado. Fazia uma pesquisa na rua, uma pesquisa normalmente houve 2.000, né, representantes para tirar uma posição nacional. Por isso que o papel do deputado, do parlamentar,
com a legitimidade de estar representando o povo, é essencial para poder se posicionar nessas votações. E eu recebi a missão de ser o relator, né, da comissão especial, ou seja, aquele que vai colher todas as informações, os debates e procurar construir o texto que signifique o consenso ou a mediana, né, das vontades daqueles que representam a população, para ter consensos na hora do voto. Não adianta aqui nessa casa, muitas vezes, ter o ideal que seja longe do possível. São 308 votos que são necessários para ser aprovada uma proposta de emenda à Constituição. E aqui nessa casa, muitas vezes, o que ela ensina a qualquer um é que nem sempre a nossa verdade, entre aspas, é a verdade dos outros, né? Num princípio de tolerância, vocês têm sempre que saber respeitar a opinião contrária e muitas vezes a sua opinião ela é minoria. No tema do foro privilegiado, o que eu vejo, e isso aí a gente aprende lá nos bancos de direito, turma que faz aqui ciências jurídicas sabe disso, lá talvez na aula de introdução ao direito, você aprende que a lei ela é fato, valor e norma. Então, se a norma ela está ultrapassada, arcaica, obsoleta, com os valores que a sociedade defende, é missão do parlamento aperfeiçoar essa norma, é missão do parlamento colocar ela em sintonia com os valores que o país defende hoje. Nesse tema do foro, aí você tem que fazer a separação do que é mito e do que é realidade. O foro privilegiado, ele significa necessariamente impunidade? Não necessariamente. Mas essa é uma mensagem que tem sido absolvida pela população de um instrumento que está obsoleto. E aí, como o deputado Adi falou, você tem que saber que regra que será aplicada, para que patamar que iremos avançar. E a PEC da Câmara ela diz que é para perder para todo mundo. Só fica e só permanece os chefes de poderes em obediência ao princípio da harmonia e da independência dos poderes. Ou seja, um chefe de poder só poderia ser julgado por outro chefe de poder. Para os demais, deputados, senadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, juízes, promotores, tribunais de contas, militares, todos passariam a ter o mesmo sentimento de enfrentar a justiça na primeira instância. O Supremo Tribunal Federal tem outro entendimento, que é importantíssimo também, que é o guardião da Constituição. E o Supremo disse que a prerrogativa, o foro por prerrogativa de função, ele permanece no exercício do mandato, exatamente por entender que essa característica ela é essencial para evitar a perseguição, como citou-se aqui no caso, de um governador que muitas vezes temerá de enfrentar o Tribunal de Justiça do seu estado, porque serão eles que o irão julgar. Por isso que o foro dele é em Brasília, para que você não tenha esse medo de tomar decisões que geram conflito entre os poderes. Então, a PEC do foro, na comissão especial, ela irá fazer esse debate, está fazendo esse debate e levará em consideração todas essas visões para definir a melhor regra, mas no sentido de avançar, jamais retroceder. Ninguém quer olhar para um passado que não deixou saudades. Quem olha pelo retrovisor é quem quer andar de marcha ré. Bom, de marcha ré. Vamos para frente. Bom, o bom é que a primeira pergunta sempre é uma oportunidade de a gente medir a opinião dos dois deputados. Mas agora, uma pergunta para cada deputado. Vamos lá. Olá, boa tarde a todos, né? Boa noite. Eu sou Leão Vieira, falo de Fortaleza, Ceará. Primeiramente, eu queria agradecer ao deputado Raimundo Gomes que me deu essa oportunidade. E a pergunta é o seguinte: senhor deputado Efraim, eu gostaria de me dirigir ao senhor. Há uma grande dicotomia hoje na minha universidade sobre a questão do foro privilegiado. Isto pois, uns acreditam que a decisão em primeira instância pode ser afetada pela força política de um procurador, de um deputado, o senhor me entende? Outros acreditam que no foro privilegiado, por ser, tem as benfeitorias que dá maior visibilidade, porém alguns ministros perceptivelmente têm opiniões políticas formadas e acabam ajudando aqueles de suas mesmas ideologias, prejudicando assim no mérito do processo. A minha pergunta é: o senhor é a favor da PEC que se encontra hoje e como o senhor pretende
melhorar essa questão que se encontra tão em pauta hoje no nosso país? Vamos lá, a gente primeiro tem que fazer, Leon, uma diferença, e aí ela serve muito, porque uma das primeiras dicotomias que existem é quanto à nomenclatura. Né? O nome oficial é foro por prerrogativa de função, e acabou, no coloquialismo, chegando ao nome foro privilegiado. E me parece que o grande privilégio era exatamente isso que está sendo combatido imediatamente, que era você carregar esse foro para outras ações que não dizem respeito àquela função. Então, esse me parece, o grande privilégio que existia, de você estar respondendo por um processo da Lei Maria da Penha, tá certo? E vir aqui para carregar para o Supremo Tribunal Federal, coisa que não tem nada a ver com a outra. Então, eu acho que esse é o grande avanço institucional e de cidadania que nós vamos estar enfrentando. A outra discussão, que ela é técnica, é para chegar nessa decisão que você falou. O processo, se ele for a primeira instância, ele vai blindar o processo político de avançar, ou ele vai ser mais permissível e vai deixar mais vulnerável para essa situação? É essa a grande discussão que será colocada na comissão. E nós vamos ouvir. Estão aqui chamadas audiências públicas desde ministro do Supremo Tribunal. E essa é a vocação do parlamento. Tá? Por isso que o parlamento e a democracia tem que existir. No Supremo se ouviu apenas a opinião dos 11 ministros. Aqui nós vamos ouvir ministro do Supremo, mas também vamos ouvir entidades da sociedade civil organizada, vamos ouvir universidades, doutrinadores, especialistas, professores, para que você consiga entender que decisão será tomada. Agora, a decisão ela tem que ser tomada com base no conceito e não na casuística, né? Porque um caso ou outro caso que vai desvirtuar o valor que a norma tem, que é o de garantir o julgamento mais isento possível. Foro por prerrogativa de função, ele não é para blindar e nem pode ser. Ele deve se aplicar quando for para garantir o máximo de isenção possível na hora do julgamento. A outra pergunta está ali perto. O deputado Vadim. Bom, meu nome é Felipe, eu sou de Matão, São Paulo. Antes de mais nada, agradeço ao deputado Vanderlei Macris por ter feito a indicação e agradeço também ao deputado que vai responder a pergunta. Deputado, com a decisão do Supremo, qual o impacto que vai ter essa restrição do foro privilegiado na Lava Jato? Olha, eu teria que ver empiricamente, né? Os casos que estão na chamada Operação Lava Jato, os fatos que foram praticados anteriormente ao exercício do mandato, porque essa foi a decisão do Supremo. Só ficariam no Supremo os casos em que o ato tido por ilícito, apontado como ilícito, tenha sido praticado no exercício e em função do mandato, em decorrência do exercício do mandato. Então, isso é uma questão estatística, né? Eu não sei quantos casos na chamada Operação Lava Jato se enquadram numa hipótese ou se enquadram na outra. Ou seja, se esses atos foram praticados antes do exercício do mandato em função dele ou não. Né? Isso vai... Já há casos que a Procuradoria-Geral da República já opinou e os ministros relatores já remeteram para a primeira instância, não só em relação à chamada Operação Lava Jato, em relação aos processos em geral. O Brasil... o judiciário brasileiro não está resumido à Lava Jato, né? Há outros juízes, há outros casos, há outras apurações, e o entendimento a ser aplicado será o mesmo, né? Competirá a nós aqui na Câmara dos Deputados, e também considerando que o Supremo Tribunal Federal julgou nessa questão, redesenhar, né, o chamado foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função. Não sei se respondi a tua pergunta. Próxima pergunta. Matheus? Opa, você. Bom, boa tarde, deputado. Meu nome é Matheus, sou de Araçatuba, interior de São Paulo. Eu gostaria de saber, porque muito se fala, né, no foro por prerrogativa de função, mas muito se fala negativamente. Eu gostaria de saber do senhor qual a importância desse foro e qual o impacto negativo, né, dessa decisão do STF ou não, ou positivo.
Vamos lá, o foro por prerrogativa de função, ele vem de várias constituições, ele não é uma invenção de agora, ele tem permanecido na nossa Constituição por várias edições. Na última, de 88 principalmente, ele cumpriu uma missão que foi garantir a travessia da ditadura para a democracia e que naquele momento as vozes que se levantavam contra o sistema, né, não sofressem perseguição ainda nos rincões. Né? Às vezes o que você tem a leitura de 88 é que você tinha em Brasília um ambiente muito mais democrático e com maior número de garantias do que no interior e nos rincões dos estados e do país. Então, para evitar que aqui alguém sofresse uma perseguição, como uma prisão preventiva, como algo que pudesse, na véspera de uma eleição, até definir o resultado por conta do impacto e do ruído de imagem, se deu a garantia de que esse tipo de decisão ele tivesse de ser tomada por órgãos colegiados para garantir, como eu falei, a maior isenção possível na hora do julgamento e não a pressão, por exemplo, de um juiz de primeira instância de uma cidade que vai julgar o seu governador. Né? E amanhã esse governador é quem vai estar nomeando as promoções. Imagina um juiz que tem que julgar um desembargador. O desembargador amanhã pode aplicar uma pena como corregedor nele e querer prejudicá-lo. Então, a ideia do foro por prerrogativa de função jamais foi significar blindagem, mas significar isenção na hora do julgamento. Ou seja, um desembargador ser julgado pelo STJ é muito mais garantia de aplicação da lei do que por um juiz que está abaixo dele hierarquicamente. Então, o foro ele cumpriu essa missão na travessia. Aí eu falei que a missão do parlamento ele é atualizar as normas de acordo com os valores da sociedade. E eu acho que, cumprida essa missão, é hora de a gente dar o passo adiante. O passo em nome do avanço institucional e de cidadania que o país precisa avançar. A pergunta que o deputado Adi respondeu, a informação que se tem no Supremo Tribunal Federal, que cerca de 95% dos processos que envolvem autoridades, eles serão colocados para as instâncias inferiores. Ou seja, a regra que o Supremo colocou, ela não vai garantir que fique assoberbado o Supremo. Apenas 5% dos processos dizem respeito à regra de eventuais crimes ou ilícitos cometidos no exercício da função. Mais uma pergunta? Eu sou Vanessa Duarte, faço Direito, e minha pergunta é para o deputado Vadi. O que ele pensa a respeito de se estender o foro privilegiado a membros do Executivo? Você pode repetir a pergunta? Eu estava te procurando. Tudo bem. O que o senhor acha de se estender o foro privilegiado a membros do Executivo e não só a parlamentares? O foro prerrogativa de função, hoje, ele já existe. Acho que é tirado, caso. Eu vou entender a tua pergunta como retirar, né, o inverso, né, porque ele já existe para ministros de Estado, para o próprio presidente da República, para outros cargos, né, no Poder Executivo, tanto o Poder Executivo Municipal, quanto o Executivo Estadual, quanto no Executivo Federal. Né. A retirada vai significar exatamente isso. Essas autoridades, elas, caso, pelo menos até o Congresso Nacional julgar a PEC que está em curso aqui de relatoria do deputado Efraim. Né? Até lá, nesses casos em que o ato tenha sido praticado antes ou depois, né, é que vai balizar. Eu quero dizer, em relação a isso, eu tenho um absoluto apego à legalidade. Embora eu reconheça que qualquer ordenamento jurídico, ele é produto da ação humana, da reflexão humana, e por isso está sujeito a imperfeições, mas quem deve corrigir as imperfeições do texto legislativo, seja a Constituição, seja a lei ordinária, é o Congresso Nacional, não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, de uns tempos para cá, resolveu reescrever a Constituição. Essa interpretação que o Supremo está fazendo não é uma interpretação, ele está reescrevendo a Constituição. Eu aqui, como deputado, apreciando essa questão, eu acho perfeitamente plausível que você limite a extensão do foro aos atos praticados
a partir da diplomação, a partir do exercício ou a partir do exercício do mandato. Não tem qualquer problema nesse sentido. Agora, por exemplo, atos praticados em decorrência do mandato, isto vai ficar para o subjetivismo do julgador. O julgador é que... esse ato aqui não foi praticado em decorrência do mandato, vai para a primeira instância. Não, esse aqui foi. Eu acho muito complicado quando você deixa qualquer tipo legislativo com uma abertura muito grande para que ele seja interpretado pelo juiz, oferecendo ao juiz uma subjetividade muito alargada. Eu acho isso muito preocupante. Então, o meu posicionamento primeiro, de apego à legalidade. Quem tem que alterar texto legal é o Congresso Nacional, não é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal não tem papel constituinte. Se o constituinte, por uma série de questões circunstanciais ou pelo decorrer do tempo, enfim, se a norma ela merece ser aperfeiçoada, cabe a esta casa, cabe ao Parlamento brasileiro aperfeiçoá-la, e não ao Supremo Tribunal Federal, como vem se arvorando fazer ao longo dos últimos anos. Antes de passar ao intervalo, a gente está chegando já no meio do programa, eu queria aproveitar esse gancho que o senhor deu e perguntar para o deputado Efraim, será que a Câmara não está correndo atrás do que o Judiciário faz? O senhor que é relator dessa PEC? Olha, eu tenho uma visão nesse sentido. Eu acredito que ninguém pode reclamar daquilo que não ajudou a construir. E a Câmara ela pecou por omissão e por inércia na resposta a um debate que já faz tempo que está posto nas grandes manifestações. Então, se a gente tivesse analisado e votado e ter dito não, até o voto não ele é uma forma de se posicionar. Mas o que aconteceu foi o engavetamento do debate. As PECs que estão aqui dizem 2004. E a Câmara não decidiu. E diante da inércia e da omissão surgiu o vazio, a lacuna, que foi preenchida pelo ativismo, aí sim, do Judiciário, mas um ativismo em cima da inércia. A Câmara, em boa hora, corre atrás do prejuízo e chama para si a responsabilidade de dar regras claras e objetivas, como, por exemplo, estender aos 3 poderes aquilo que foi decidido apenas para o Legislativo. Aí não. As autoridades do Executivo e do Judiciário não são em nada diferente das supostas autoridades do Legislativo. Direitos iguais para todos, mesmo que seja a ausência deles. Bom, vamos passar aqui a um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais uma ocupação e com essa galera que está aqui na Câmara essa semana. Juventude é transformação. Estamos de volta com uma ocupação que hoje discute como deve ser o julgamento de autoridades que respondem a ações criminais. Quem participa conosco são os deputados Vadir Damus, do PT do Rio de Janeiro, e o deputado Efraim Filho, do Democratas da Paraíba, e, claro, nossos estudantes que fazem parte do Estádio Visita. Antes de voltar para as perguntas da plateia, só para devolver o debate aqui aos 2 deputados, eu acho que o Brasil mudou. A gente saiu de um país que tinha um engavetador geral da República para um país com um Supremo cheio de ações criminais, de várias autoridades. Uma pergunta para cada um. Isso é bom? Isso é uma evolução boa? Ou isso é uma distorção do sistema? Como vocês avaliam isso? O fato de o Supremo ter... De a gente ter evoluído para chegar de um país que não tinha, em que a prerrogativa de fora era um sinônimo claro de autoridade, para um Supremo abarrotado de ações criminais. Não, o que acontece, por exemplo, a redação original do dispositivo constitucional que prevê a prerrogativa de foro em relação ao Parlamento, por exemplo, exigia que a Casa autorizasse. Então, o Supremo recebeu uma denúncia da Procuradoria-Geral da República, quer julgar aquele parlamentar, aquele deputado ou senador, tinha que buscar autorização. Se a Casa não desse autorização, morria a ação. Né? Depois do mandato. Depois do mandato, exatamente. Mas durante... E não seria o Supremo. Né? Agora, a partir do momento que nós revogamos, o Congresso Nacional foi quem revogou esse dispositivo. E aí a represa acabou. Aquilo que estava represado, né? E hoje o Supremo pode processar diretamente os parlamentares. Isso, obviamente, aumentou o número de ações penais. É claro que nós temos que ver
uma série de aspectos, quantas denúncias se sustentam de pé, né, quantas são arquivadas, que muitas vezes se fazem estatísticas para dizer que há um alto índice de criminalidade no Congresso Nacional. O simples fato de o sujeito ter sido denunciado já entra para a estatística como... E muitas vezes essas denúncias são arquivadas, né? O problema é que levam tempo, né? Então, enfim, eu acho que nós temos que garantir duas coisas em qualquer discussão. A garantia de que não haja impunidade e a garantia de que haja um julgamento isento e imparcial. Então, nós temos que cuidar disso, né? Fica difícil conceber aqui, por exemplo, um crime comum, um desembargador que agride a mulher, né, ser julgado por um juiz hierarquicamente inferior, por um juiz de primeiro grau. Ou vamos usar um tribunal militar, um general ser julgado por um sargento, né, por um conselho de oficiais inferiores, hierarquicamente, né. Então, nós temos que cuidar disso. É o equilíbrio do sistema, e não nos deixar contaminar por determinados clamores, com base no suposto princípio da igualdade. O cidadão comum não tem, entre aspas, foro privilegiado. Isso é rasteiro, não é esse o raciocínio, né? A lei ela tem que distinguir o princípio da igualdade, ele significa, na verdade, direitos iguais para pessoas iguais, direitos desiguais para pessoas desiguais, né? É por isso que a legislação a legislação do trabalho, por exemplo, faz distinção entre o trabalho masculino e o trabalho feminino, o trabalho do menor e o trabalho do adulto, etc., etc., e assim outras legislações. Então, quando se previu a prerrogativa de foro, é para garantir a um parlamentar, por exemplo, que ele exerça o seu mandato na sua plenitude, ele possa subir à tribuna sem medo de ser perseguido lá na sua cidade, né, por um juiz que não gosta das posições dele, né, ser perseguido na eventualidade de ter uma ação penal, uma ação civil contra ele, né. Então, o que está ali na Constituição não está à toa. As diversas constituintes brasileiras não se reuniram para criar privilégios indevidos às pessoas. Se isso, durante o tempo, não está funcionando direito, se isso não está funcionando adequadamente, cabe a quem fez, ou seja, ao Congresso Nacional, corrigir. Deputado. É claro que o Supremo Tribunal Federal, ele perdeu aquela aura que existia de ser simplesmente o guardião da Constituição, para muitas vezes tratar de temas que são corriqueiros e sob o argumento de que fere uma cláusula X, acaba chegando ao Supremo Tribunal Federal. A gente compara sempre muito com a Suprema Corte Americana, né, onde são talvez dezenas de julgamentos por ano, né, e aqui são centenas de milhares, né, milhões ou o que seja. Então, quer dizer, você acaba... isso tem que ser repensado, e não é momento aqui para discutir isso, de uma mudança do arcabouço jurídico e do sistema brasileiro em termos de tribunais, de hierarquia, porque aqui a gente, aí está ali meu amigo Alisson, que é de Bananeira, do estágio de visita, que veio com a gente, né? Alisson foi convidado do nosso gabinete para estar nessa rodada, e é um amante da vaquejada, né? Coisa da cultura nordestina, e o Supremo perdeu aí várias sessões discutindo se era para proibir ou não a vaquejada, tá entendendo? Enquanto você tem outros temas que talvez do ponto de vista constitucional mereçam atenção, e isso possa ser decidido por outras instâncias. Então, acho que tem algo a ser repensado, tá certo, no nosso sistema, e que talvez essa discussão da prerrogativa por foro de função seja um tema. Você tem que pensar também na questão da responsabilidade das autoridades na hora de julgar, se tem perseguição, se tem vício, esse abuso de autoridade, ele tem também que ser pensado, porque ela não pode ficar impune, que muitas vezes bota uma ação contra um deputado na véspera de uma eleição só para prejudicá-lo. Tem juiz e tem promotor que é mancomunado politicamente, sim, com a liderança local, lá nos rincões. Essa realidade existe, né? Então, existe para um lado bom e para o lado ruim. Você tem a questão da aposentadoria compulsória como pena no judiciário. Isso é algo que a sociedade não aceita mais.
O deputado que erra, ele é julgado, ele é cassado e perde seu mandato. Aí o juiz que erra, ele é aposentado compulsoriamente e a pena é passar o resto da vida ganhando salário de marajás. Então, há temas que são interinstitucionais que precisam ser discutidos. A questão do teto, do vencimento no teto. Então, só para citar pontos aqui que merecem do Congresso e da sociedade brasileira se debruçar sobre o tema para garantir avanço institucional e de cidadania. Isso que é importante. Vamos voltar para a questão da prerrogativa, do fórum de prerrogativa de função. Uma pergunta da plateia. Olá, deputados. Meu nome é Emanuel, eu venho de Itabuna, no sul da Bahia. Olha só, eu gostaria de me dirigir ao eminente deputado Efraim, haja vista ser o relator da PEC. Como nós sabemos, né, o Supremo Tribunal Federal ele tem como função principal guardar os preceitos constitucionais, não cabendo de forma principal julgar crimes da esfera penal. O ministro Luiz Roberto Barroso ele propõe a criação de uma vara federal aqui em Brasília para que sejam julgados esses casos específicos dos detentores do foro especial. Nesse sentido, qual a opinião do senhor quanto a essa sugestão? É possível essa criação? Acho que sim, a decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, ela traz temas que deixam um limbo para que a Câmara dos Deputados decida, Emanuel. É isso que a gente vem conversando. Caberá à Câmara chamar para si a missão de definir quais são as regras. Então, acho que não dá para descartar nenhuma regra. Tudo que tiver agora está sobre a mesa para a gente pensar qual é a melhor hipótese. O que o Supremo Tribunal Federal balizou na condição de guardião da Constituição, dos limites que ele coloca para a nossa Constituição, é que os crimes cometidos fora do exercício do mandato, esses não serão absolvidos de nenhuma forma pela prerrogativa de foro, e aqueles cometidos no exercício do mandato que tenham relação intrínseca com o mesmo continuarão com a prerrogativa de foro. Outros que mesmo no exercício do mandato não tenham essa relação ficarão de fora. A grande dúvida e a grande missão é conceituar, né, esses elementos aqui que a gente já falou. O que é exercício do mandato, o que é atividade intrínseca ao trabalho do parlamentar, e eu acho que essa é a missão que o parlamento terá daqui por diante, além de estender essa regra aos 3 poderes. Olá, deputados. Meu nome é Luiz Miranda, eu sou de Sorocaba, São Paulo. Queria aproveitar e perguntar para o deputado Vadir, que já entrou um pouco no tema. Queria saber o que o senhor acha da celeridade dos processos dos deputados, que muitas vezes eles acabam prescritos, né? E se o senhor acredita que tem alguma forma da gente não dar maior celeridade, mas fazer com que ele não seja prescrito, ou que ele seja feito de uma forma, de um encaminhamento num tempo um pouco mais normal. Olha, primeiramente, o processo que prescreve, a responsabilidade ou é do Ministério Público ou é do Poder Judiciário. Então, isso tem que ficar bem assentado. Segundo, não é só crime praticado por parlamentar que prescreve. A prescrição, ela alcança qualquer tipo de pessoa que seja ré num processo, seja processo penal, seja qualquer outro tipo, qualquer processo de qualquer natureza, né? Então, nós temos que aperfeiçoar o nosso sistema, não é o nosso sistema legislativo. Os tribunais têm que se adequar ao julgamento dos seus processos, né? O que eu não aceito é que nós tomemos, que o Supremo, por exemplo, a pretexto de interpretar isso ou aquilo, né, o Supremo reescreva a norma e resolva se autoliberar. Não, nós estamos muito assoberbados, agora vamos dar um jeito aqui, e interpreta a Constituição de uma maneira aos ministros se verem liberados, né, do julgamento de processo a título de estamos muito assoberbados. Eu defendo, eu acho que a expressão a guarda da Constituição como função precípua devia ser substituída por guarda exclusiva da Constituição. Eu defendo a criação de um tribunal constitucional com exclusividade para guardar a Constituição e com mandato, né? Essa história de vitaliciedade, isso também é algo que a vida está mostrando que não é mais adequado, né? Pelo menos em relação a uma corte política
a uma corte constitucional. Eu defendo isso, né? Esse modelo de Supremo Tribunal Federal, do meu ponto de vista, está ultrapassado. Porque, de fato, o Supremo não tem precípua, mas não é exclusiva. Então, o Supremo julga vaquejada, o Supremo julga despejo, o Supremo julga, desde que você alegue e consiga demonstrar que há uma questão constitucional em jogo, ainda que a questão não mereça relevância, muitas vezes, o Supremo leva anos, né, com processos, com seus trabalhos abarrotados, né, e muitas vezes cai nisso, cai na prescrição, né, porque não consegue julgar. Então, eu acho que o foro, a discussão sobre o chamado foro privilegiado, ele deve vir acompanhado de uma série de outras mudanças legislativas, tanto constitucionais quanto no ordenamento infraconstitucional, para ficar um sistema enxuto, e não simplesmente um sistema que você emenda aqui por conta de clamores, por conta de demagogia, por conta de oportunismo eleitoreiro, né, e você desequilibra ainda mais o nosso ordenamento jurídico constitucional. Me chamo Júlia, sou de Maceió. Perguntar para o deputado Vadi. O deputado Vadi disse que é buscado o equilíbrio no sistema para que ele não seja imparcial. Eu quero saber a opinião do deputado no caso do habeas corpus do ex-presidente Lula. O senhor considera que o STF deveria decidir a questão sobre a legalidade da prisão após condução em segunda instância na ação declaratória de constitucionalidade de 43 e 44, pois uma decisão de tal magnitude ela gerou efeitos erga omnes. E, no caso da decisão, ela pareceu que foi só gerando efeitos para beneficiar o impretante, gerando efeitos só interpartes. Quero saber na opinião do deputado. Antes, eu queria que o deputado traduzisse o jargão jornalístico para todo mundo que está assistindo. Jargão jurídico, perdão. Desculpe, como é seu nome? Júlia. 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 Isso. Júlia, olha só. Você falou de ação declaratória de constitucionalidade e falou de efeito erga omnes, né? Efeito erga omnes são os efeitos que abrangem a todos, além do caso concreto. Foi isso que a Júlia quis dizer, né? E, de fato, Júlia, eu concordo. O ativismo judicial exacerbado leva a que o poder judiciário acabe se misturando com a política, e isso é indevido, né? O juiz, foi assim que eu aprendi na faculdade, e acho que isso é um ensinamento universal. Deve julgar de acordo com a prova dos autos e deve julgar de acordo com a Constituição, né? Ficar inventando texto constitucional que não existe, que não está escrito, foi o que o Supremo fez em relação ao princípio da presunção de inocência. O Supremo reescreveu indevidamente a Constituição. Ficou inventando estatística. Tem um ministro lá que julga com base em estatística e não, a norma ela não está adequada porque as estatísticas dizem isso, inclusive com números errados, né? Ficou demonstrado, depois do julgamento do voto desse ministro, vou dizer o nome, ministro Barroso, apresentou-se um estudo em que se mostra que quando se fala em impunidade é graças às ações, aos processos que não tramitam nas instâncias ordinárias, ou porque o Ministério Público demora a denunciar, ou porque o juiz de primeiro grau demora a julgar, ou porque o Tribunal de Justiça demora a julgar, né? A tramitação dessas ações nos tribunais superiores é muito mais célere, é muito mais rápida. E a Constituição, nesse aspecto, qualquer um aqui é capaz de entender isso. Só pode haver a execução da pena após o trânsito em julgado da condenação. O que é trânsito em julgado? É uma decisão da qual não caiba mais recurso. Isso é uma definição que existe em todo o mundo. E o Supremo reescreveu a Constituição para dizer que não, né, que cabe a prisão, porque há um clamor popular pela prisão em primeira instância ou em segundo grau, etc, etc. Quer que seja assim, mude a Constituição. Então, mande uma PEC para cá e se altere a Constituição. Agora, ficar reescrevendo a Constituição, como o Supremo faz, dá nisso, né? E isso acaba atingindo quem está fora da política. Os mais pobres, os pretos, os favelados, né,
que por conta de estarem importando 5 gramas de maconha, ficam mofando nas nossas penitenciárias. Hoje nós já somos a 3ª maior população carcerária do mundo. Vamos voltar aqui para o tema do foro. Mais uma pergunta. Deputado Efraim, pergunta para você. Meu nome é Luiz Salmeron, sou de Sorocaba, São Paulo, interior. Estou aqui a convite do deputado federal Vitor Lippe, que é lá da nossa região. Bom, a minha pergunta, e também é mais um desabafo como jovem, que tem vontade de continuar na política, sobre o cenário que a gente vê nas cidades, voltado mais para o executivo, que você vê os prefeitos das cidades pequenas, que após passarem seus 4 ou 8 anos de gestão, saem com muitos processos, e as cidades pequenas são pessoas que querem fazer com todo o coração a gestão, boa vontade, e acabam tendo muitos processos, e a gente vê que isso acaba muito custoso e envolve muitas questões pessoais, eles não têm essas condições. E eu vejo a questão do foro privilegiado, que é utilizada a palavra, né, popular, está sendo também popularmente levado para essa questão de desacreditar. Você não te vê jovens mais querendo participar, principalmente do executivo. E eu vejo do legislativo um pouco confortável hoje você estar no legislativo, porque você não é demandante, né? Então você não responde, digamos, nessa questão que eu estou falando, desses processos. E vocês pensam nessa reforma, tudo que está sendo discutido, em criar ferramentas que possam vir a não proteger, mas dar uma sustentabilidade, dar um amparo a esses prefeitos ou governadores, que são eles que sofrem esses processos. E são eles que vão ser os futuros deputados, senadores, e isso pode ser um impedimento. Isso acaba de um jovem nem querer participar. Além de ter esse processo e responder, eles acabam também tendo a sua vida, família, tudo difamado por isso. E eu vejo isso que é muito preocupante para o futuro da política. Essa é a minha questão. Vamos. Tranquilo, a sua pergunta é muito pertinente. Ela traz uma situação de que a nossa democracia ela é jovem. Ela está de 88, estamos fazendo 30 anos agora. Então, tem muito a amadurecer. E eu não sou pessimista, não sou profeta do caos. Eu acho que a gente tem amadurecido e como se dá passos ao longo do tempo. Se falou aqui sobre a questão do foro. Antes, para se julgar um deputado, tinha que se pedir autorização para a Casa liberar para começar. Foi avançando e estamos dando passos. É por isso que aquela frase que eu disse, que ela é da ciência política do mundo, né, que às vezes o ótimo é inimigo do bom, que o ideal é inimigo do possível, é porque você tem que ir criando consenso para ir avançando aos poucos, senão não adianta ter a melhor ideia do mundo e ela ser derrotada. Então você tem que ir construindo, e essa é a missão que a experiência nos traz. O que você traz é a experiência de que muitas vezes há uma certa distorção dos órgãos de controle, tá certo? Com a atividade principalmente dos pequenos municípios. Se costuma ver os pequenos municípios tampando, né, as manchetes sensacionalistas, enquanto, por exemplo, os prefeitos de capitais ou governadores que têm condições de pagar e de ter uma assessoria muito mais preparada do que alguém de uma pequena cidade, acabam tendo uma benevolência desses órgãos de controle muito maior. Mas isso está amadurecendo, isso é aos poucos, a gente tem que saber coibir esses abusos, né, abusos que vão desde um auditor fiscal que entra na loja de um empreendedor e porque acha que o caixa está errado, ele lacra uma atividade empreendedora que gera emprego, gera renda e às vezes por má vontade, às vezes é por perseguição. Todo mundo ouviu história aqui do auditor do fisco que não gostou do cara e disse: não der uma bola, fecha. E depois, para você provar que a coisa mais difícil no direito é você provar o que não existe. E quando você é demandado a provar o que não existe, complica sempre a vida. Então esse amadurecimento institucional de uma democracia jovem como é a do Brasil aos 30 anos está passando. Aqui na Câmara se fala muito, vocês estão conhecendo a realidade. Nós somos de tempos atrás que se tinha passagem para dar a terceiro, para dar a família, para dar a filho, a mulher. Isso a Câmara cortou. Nós somos de um tempo da Câmara que tinha o 14º e o 15º salário. Essa nova geração, não de idade, mas de novas ideias, novos valores, cortou 14º, 15º, que eram excessos que precisavam ser podados. Então, eu não acho que a gente está regredindo, não. A gente está avançando. E como relator da PEC do Foro, a minha missão, essa eu posso dizer, será a de não permitir nenhum retrocesso para a gente recuar da decisão do Supremo
para voltar ao tempo da blindagem total, que era aquilo que a gente via nos dias de hoje e que realmente, no meu entender, é uma distorção dos valores que a sociedade defende. Deputado, o nosso tempo está acabando, infelizmente. Vamos à nossa última pergunta. Eu peço que seja rapidinho, os deputados também, para dar um tempo de fechar o programa bem. Isso. Boa tarde a todos, meu nome é Denilson, eu estou vindo aqui de Brasília mesmo. Primeiramente gostaria de agradecer a deputada Magda Monfato por ter me indicado. E, desculpa, eu vou voltar a pergunta para você, deputado Ibrahim, já que o deputado Valdir já se posicionou, sobre a atual situação do Supremo. Ele, como o deputado disse, está reescrevendo a Constituição. Ele está usando as normas de controle de constitucionalidade, de interpretação conforme ela, com e sem redução do texto. Qual que é a sua opinião sobre isso, já que ele não vem usando só agora, mas ao longo do tempo? Há sim um ativismo judicial e que muitas vezes se transforma em usurpação de competências. Tá certo? A competência do Poder Legislativo, que é eleito pelo povo, para fazer as escolhas daquilo que a sociedade entende como regra. O grande problema do Supremo é quando o ministro diz, na voz dele, eu penso dessa forma, a minha opinião é assim, eu vou votar. E muitas vezes a Constituição diz isso, mas eu acho que ela está errada. A minha opinião é que eu devo votar assim. O Código Florestal aconteceu algo parecido. Gente que tinha uma determinada mentalidade de defender uma ideologia, disse, não, a minha ideologia eu acho que é certa. Apesar da lei que foi votada pela Casa do Povo dizer isso, eu acho que eles estão errados e vai valer a minha opinião pessoal. Isso é ruim, isso gera um tensionamento institucional desnecessário e deteriora os fundamentos da nossa democracia. Eu acho que nesse ponto a gente teve aí um consenso entre os dois deputados, apesar de estar em esferas ideológicas diferentes. E só para fechar, eu queria perguntar para o deputado Padidamu, que também falou dessa questão do ativismo judicial, se tem uma solução com a Câmara, se o Congresso tem alguma ferramenta para tentar contrabalancear, né? A gente tem os freios e contrapesos. Tem como? Olha, eu acho que a Casa, o Congresso Nacional, tem que redesenhar a institucionalidade brasileira. Isto passa, inclusive, por redesenhar os papéis do Poder Judiciário, do Ministério Público, do sistema de justiça em geral. Essa assimetria que existe hoje, né, de usurpação de poder e de funções por parte do Judiciário, compete a nós acabar com ela, tornar, de fato, os poderes simétricos. Obrigada a participação de vocês por esse debate e obrigada a participação de todos aqui. Eu queria, antes de encerrar, agradecer também a segunda secretaria e ao Centro de Formação, que são parceiros nossos nesse programa Estágio Visita. E se você quer participar do programa ou você quer conhecer os nossos programas de participação da democracia, entra lá no nosso site. E se você não conseguir entrar no Estágio Visita, a gente tem vários outros programas para trazer você para cá. Obrigada pela participação e pela audiência. E venham ocupar aqui a TV Câmara também. Salve de palmas. Uhul!